em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada pai que está aqui nessa reunião. Abençoe, Senhor, pastor, todos os pastores. Que o Senhor possa abençoar também, Senhor, esta reunião, esta escola bíblica dominical. Que o Senhor possa estar ali abençoando, nos trazendo esta palavra abençoada. Que possa vir nos nossos corações, de encontro nos nossos corações, e que possa seguir, Senhor, adiante. Que não possa ficar só aqui, mas que possamos levá-la para sempre nos nossos corações, na nossa mente. Que possamos praticá-la em cada momento da nossa vida, em todos os lugares que nós estivermos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Eike. Hoje, como eu disse, é comemorado o Dia dos Pais. E essa data, ela na verdade, ela tem sido mais comercial do que propriamente uma data que se relaciona à família, né? Porque Dia dos Pais, então, acredito que o nosso Pai é o Pai da criação e o Pai da salvação. É aquele que deve ser honrado acima de todas as coisas, acima de todos os pais. Antes de passar aqui o comando da escola dominical para o pastor Delano, quero só fazer alguns avisos, né, que a gente já vem aí falando. O primeiro é sobre o retorno dos nossos cultos presenciais. Se Deus assim nos permitir, nós vamos retornar aos cultos no próximo domingo, no domingo à noite, né, às 19 horas. E depois, no outro domingo, a gente vai retornar à escola dominical também presencial. Então, gradativamente, nós vamos retornando os cultos com toda a segurança e para que a gente percebe a necessidade espiritual dos irmãos. E mesmo porque as pessoas estão trabalhando, né, os bancos estão abertos, então a gente vê essa necessidade também de estarmos reunidos, mas de forma prudente, né, seguindo ali todas as regras, as orientações dos órgãos de saúde. Peço que os irmãos orem nesse sentido, né? Nós vamos retomar no dia 16, no culto, será a celebração da ceia. Eu já quero aqui dizer como que vai funcionar essa ceia no dia 16. No dia 16, cada um de nós que vamos para o culto devemos levar os nossos elementos. Então você vai levar lá o seu pão, um pedaço de pão e de alguma forma levar um pouco de suco de uva, e lá nós vamos consagrar os alimentos e ceiar com o Senhor. Afinal de contas, nós já vamos aí para 5 meses sem ceia, e nós optamos em celebrar a ceia dessa forma para evitar o manuseamento de alimentos, né, e evitar ali a contaminação. A gente fica vendo as pessoas celebrar a ceia e assim, a gente vai procurar tomar o maior cuidado possível, porque alimento, irmãos, esse negócio é complicado. Então, se você for no culto no dia 16, prepare o seu elemento, né, os 2 elementos, um pedaço de pão e o seu suco de uva, para poder estarmos juntos ali, celebrando ao Senhor. Amém? Amém. Então, sem delongas, eu quero passar aqui o pastor Delano, já vou colocá-lo aqui como anfitrião. Ué, pastor Delano, não está querendo deixar não, hein? Bom, já vão abrindo aí em Colossenses, tá? Sua Bíblia. Ok. Ok, pastor. Prontinho. Amém? Prontinho. Irmãos, a graça e a paz. Amém? Graça e paz. Período complicado, né, pastor? Meio esquisito, né? Oi? Período meio esquisito, né? Esse negócio de Zoom, essas coisas, né? Rapaz. Mas, irmãos, olha só. A gente está vendo Colossenses, tá? Esse mês a gente vai continuar com Colossenses. E em setembro, o pastor Everton vai estar iniciando o estudo sobre Hebreus, né, pastor Everton? Isso. Sobre Hebreus, tá? Então, assim, porque Hebreus, assim, fala muito de sofrimento da igreja, né? Então, é bem apropriado para
esse período que a gente está passando também, certo? Vamos continuar aqui com Colossenses. E, irmãos, para quem... Acho que a Deuseni está entrando aí. Para quem participou daquelas aulas anteriores, tá? Eu queria que você falasse, comentasse alguma coisa que ficou aí guardado aí no seu coração, né? Na sua mente. Alguma coisa aí que ficou, né? Das aulas anteriores. Vamos lá. Alguns irmãos estão sem vídeo, não dá para ver. Mas comenta alguma coisa que ficou gravado aí, irmãos. Vamos lá. Eike. Flávia, você participou, Flávia, das primeiras aulas? Eu não lembro. Não, eu participei Késia. da última e dessa agora. Ah, tá. Késia. Késia tá... Tô vendo as anotações aqui, pastor. Ah, tá. Vai lá. Cadê a Zenise? Débora? Rodrigo? A Deuseni entrou ou foi a Creuzeni? Acho que foi a Creuzeni. Achei que era a Deuseni. Ah, tá. Pastor? Alguma coisa, irmãos, que ficou das aulas anteriores, tá? Sobre a igreja, sobre a carta. Rodrigo tá acordando ainda, né, Rodrigo? Tá pensando, tá? Pastor, é porque a gente sempre fala demais, né, professor? Mas aí eu tô me policiando para me ficar mais Que calado. isso, meu irmão? Que isso? Aquele que fale mais ainda. Então eu vou aproveitar aquele que fala mais. Então, Abriu aí para mim. Ai, ai. Assim, a vontade é de falar de cada aula, porque realmente é impressionante como eu senti assim, um compromisso no sentido da revelação da palavra de Deus em relação a pontos muito específicos, principalmente assim, olhar para a cruz de Cristo, como que a gente está olhando e vivenciando em relação a essa verdade, né? E naquele contexto em que a igreja estava sendo ali bem assolada, aí vem aquelas palavras bem claras que foi para a igreja se aprumar ali, né, na presença do Senhor, e que me coloca nesse posicionamento de realmente viver um evangelho vivo, de verdade, que fala a fé, o amor e o evangelho. Esse momento em que a gente estou conversando muito em relação à graça do Senhor, essa questão da gente estar realmente com essa esperança verdadeira. Então, assim, tudo isso veio como se fosse, não fica só de ouvir, não. Vão realmente praticar, viver, para que a gente possa realmente se posicionar, como a gente já foi lá para a lição 3, em relação à intercessão apostólica, né? Que é aquela oração mesmo, assim, que quando a gente foi estudando ali, eu percebi, assim, quanto que muitas vezes a gente, Senhor, né? Abençoe em nome de Jesus, mas essa intercessão realmente com peso, realmente se dispondo a sofrer, eu percebi assim, que se não tem o amor, a gente não vai interceder, aquele amor que a gente falou lá. Então aí vem fé, amor, e essa fé que vai impulsionar essa intercessão, essa oração. Então, assim, eu estou realmente aqui nessa manhã aberta para que o Senhor realmente possa ministrar aos nossos corações e realmente haver mudança e a gente realmente se sentir fortalecido. Acho que eu estou falando muito agora mesmo, não vai nem ter tempo de entrar na lição de hoje.
Vamos lá, gente. Débora. Oi, pastor. Só a questão assim de Colossenses, a semelhança, né, da epístola de Colossenses com a epístola de Efésios. Então é muito semelhante porque ambas foram escritas na mesma época e então se a gente for perceber a influência da cidade de Éfeso, né, e quando você vai ver a questão geográfica, a gente vai perceber que Éfeso exerce uma influência muito grande na Ásia Menor. Paulo escolhe Éfeso para, de alguma forma, como uma base missionária. E a gente percebe isso quando você vai ler o livro de Atos. A gente percebe Paulo ali a expansão geográfica, né? Jerusalém, Antioquia e depois Éfeso. Paulo é um dos lugares onde ele demora maior tempo. E ali ele escreve direcionado para a igreja de Colossenses, a carta a Filemon, né, as cartas de Timóteo. Então, é muito legal, assim, muito interessante fazer uma leitura, principalmente paralelo com a carta, essa carta de Colossenses, com a carta de Éfesos, né? E também até um pouquinho de Filemon, né? Porque está tudo interligado, essas três cartas. Então, para entender melhor um pouco, a gente dá essa dica, né, de ler tanto Colossenses como a carta a Filemon e a carta aos Efésios aí, porque foram escritas praticamente no mesmo período. Certo. Amém. Irmã Ângela, lá atrás, alguma coisa que ficou das aulas anteriores? Eu lembro do que a gente separou em grupo para falar sobre fiel, né? Fiéis, comunhão, a soberania de Deus foi falado assim com muita ênfase também. Lembro dessa aula. Amém. Irmãos, olha só, a questão principal, principalmente nesse início aqui, tá? É justamente a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, da mesma forma que a questão chave aqui é a pessoa de Jesus, em Colossenses, talvez uma pequena diferença com Efésios, é que Efésios dá muita ênfase assim na obra de Cristo, né? Como que nós temos acesso àquilo que Jesus Cristo fez. Na carta aos Colossenses, Paulo, além da obra de Cristo, ele fala muito de quem é, ele fala da natureza de Cristo, ele descreve mais a natureza de Jesus Cristo, principalmente nesse primeiro capítulo, que para mim, quando a gente lida com cristologia, né, com o estudo sobre a pessoa, a natureza e o ofício de Cristo, né, eu sempre falo para os irmãos que os capítulos-chave para você entender, na Bíblia, no Novo Testamento, para você entender essa questão de quem é Jesus para nós, é fácil de gravar, irmãos. É João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, tá? E também, se você abrir também Filipenses capítulo 2, também 5, ali ao 11, fala muito, assim, né, todos os textos do Novo Testamento vão falar de Jesus, mas esses textos, eles são, assim, totalmente sobre a pessoa de Jesus e sobre a natureza, né, de quem é Jesus Cristo realmente, tá? Então, Paulo ele fala isso em Colossenses, porque sempre, irmãos, sempre vai ser a pessoa de Jesus Cristo que vai estar em questão. Mesmo nessa época agora, eu falei isso aqui na última aula, né? Nessa época que nós estamos vivendo, esse período que nós estamos passando, você perde um familiar, você tem uma pessoa doente, o que vai entrar em questão é a pessoa de Jesus. Sempre vai ser a pessoa de Jesus. Em Hebreus vai ser a pessoa de Jesus.
em Filipenses vai ser a pessoa de Jesus. Sempre a pessoa de Jesus vai estar no foco, no centro, certo? Então a gente vai ter que fazer um julgamento de quem é Jesus para nós. A gente vai ter que ter essa percepção do que Jesus Cristo representa para mim. Em todas as épocas da minha vida, em todo o período da minha vida, né? Quem é Jesus para mim no momento de sofrimento? Quem é Jesus para mim no momento de alegria? Quem é Jesus para mim no momento em que a igreja é ameaçada com heresias? Quem é Jesus para mim no momento em que a igreja está passando por dificuldades ou por momentos de alegria mesmo? Então sempre vai ser a pessoa de Jesus que vai estar em questão, tá? E aqui em Colossenses não é diferente, certo? Eu queria começar, irmãos, quem participou das primeiras aulas, eu coloquei 2 versículos para a gente estar memorizando, certo? Então a gente tem aqui, né, Jesus, o Senhor e o ministério de Paulo, que vai ser basicamente a lição de hoje. Eu vou usar aqui praticamente só o texto bíblico, tá? Para a gente estar explicando, certo? Então aqui na minha tela eu tenho 2 versículos, tá? Que é para a gente memorizar e guardar. O primeiro: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Gravaram esse? Amém. Vamos para o próximo. Gravou, Flávia? Vamos lá. Vamos para o próximo agora. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Irmãos, esses textos, para mim, eles são textos-chave em relação à carta, tá? Primeiro, quando fala ele aqui, é Deus Pai, tá? No versículo 13. Ele inicia falando de Deus Pai, porque ele está falando de Deus Pai no versículo 12, tá? Quando ele fala aqui, quando ele fala que ele nos libertou, é Deus Pai, certo? Mas vai falar de libertação. E vai falar da onde ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas. Nós não pertencemos mais ao império das trevas. E ele nos transportou da ideia de mudança, né? Mudança de território, mudança de domínio, tá? Mudança de influência. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a essência do Filho, na verdade, é o amor. A essência aqui do outro império é trevas, certo? Quando a gente pensa no reino de Deus, quando a gente pensa em Jesus como, né, o grande protagonista desse reino, a gente pensa no amor de Deus, tá? Principalmente derramado, né, pelo Espírito Santo e manifestado através da pessoa de Jesus. Então, é nesse Filho que a gente vai andar, porque a gente recebeu. Ora, como recebestes Cristo Jesus? Isso aqui, irmãos, tudo é título, tá? Tudo é título aqui. Cristo é título. Jesus é o nome, mas também é o título de Jesus, certo? Cristo é o Messias, o ungido. O nome que ele teve, Jesus, era um nome comum na época, mas traz um significado, que é Salvador. Da salvação, né? No Antigo Testamento tem a pessoa de Josué que traz esse mesmo significado, tá? O Senhor é o título de Jesus no Novo Testamento, é o Kyrios, o Senhor, ou seja, a igreja primitiva quando falava Jesus é o Senhor, a igreja primitiva estava falando, em outras palavras, César não é o meu Senhor. Tá? Porque o Kyrios, no período do Novo Testamento, era César. É por isso que os romanos, uma das razões pelas quais os romanos perseguiram os cristãos, é porque os cristãos tinham que confessar César como o supremo Senhor. Você podia ter Jesus,
O Império Romano era bem assim tolerante em relação ao convívio das religiões no período do Novo Testamento, mas existiram dois motivos pelos quais os cristãos eles eram perseguidos. Primeiro, você tinha que aceitar também os deuses romanos, tá? Que eram, na verdade, deuses gregos e passou a ser deuses romanos, e você tinha que sacrificar, né, incenso ao imperador, pelo menos uma vez por ano, reconhecendo ele como o Senhor. Os cristãos do Novo Testamento, né, muitos cristãos do Novo Testamento se recusaram a ter outro Senhor. Eles falavam, né, Jesus, somente Jesus é o Senhor. Então, tomando o lugar de César como grande imperador. Então, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, aqui tem receber, irmãos, dois verbos aqui, tá? Importantes. Assim como recebestes, assim também o quê? Andai. Andai. Então, nós recebemos Cristo Jesus como Senhor. Aí Paulo fala, como recebestes, andai. Andai nele. Na verdade, esse aqui é um título de um livro. Eu não lembro agora se é de Russell Shedd. Eu acho que é de Russell Shedd mesmo. O título do livro de Russell Shedd, no comentário dele aos Efésios, é Andai nele. Tá? Uma coisa é a gente receber Cristo Jesus como Senhor. E a gente tem que continuar nisso quando Paulo ele fala andai nele. Certo? Então, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Certo? Então, a carta toda aos Colossenses vai ser baseado na pessoa de Jesus. Como nós temos que andar na pessoa de Jesus. Nós recebemos e nós andamos na pessoa de Jesus Cristo, tá? Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Aqui tem um texto que nós vamos estar tomando como base para hoje, tá? Os irmãos abrem Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 21, certo? Eu queria aqui destacar, irmãos, algumas palavras já, tá? 25. Essa palavra eu queria destacar aqui, tá? Ministro, certo? E a outra palavra que eu queria destacar aqui no versículo, também no versículo 25, é dispensação. Certo? A gente vai lidar com essas duas palavras, por quê? Porque essas duas palavras trazem alguns problemas em respeito à tradução, tá? Então, muitas vezes no Novo Testamento, quando vai falar ministro, nós vamos comentar o texto todo, tá? A partir do versículo 21, mas eu só queria já fazer um comentário sobre essas duas palavras aqui, porque a palavra ministro, irmãos, eu vou tirar aqui que eu quero ver os irmãos direito, espera aí. A gente tem a palavra ministros aí, certo? Nós temos a palavra ministro. Irmãos, quando a gente ouve a palavra ministro, qual é a ideia que traz? Responsabilidade. Responsabilidade, né? O que mais? O que você pensa quando você ouve ministro? Autoridade. Autoridade. O que mais? Eu penso cargo político. Pensa ministro do STF, né? Alguma coisa assim, né? É complicado, irmão, sabe por quê? Porque
essa palavra, na verdade, ela traz problemas de tradução, tá? No grego, tá? Eu vou colocar aqui em português, mas no grego é essa aqui é esse termo que a gente lê, tá? É esse termo aqui. Eu coloquei aqui no chat. A palavra ministro no Novo Testamento ela tem a ideia, tá? O termo grego utilizado é diáconos, tá? O termo diáconos, ele traz a ideia muito mais, né? Porque quando a gente vê a palavra ministro, a gente pensa exatamente nisso, em autoridade, né? Responsabilidade. Paulo, ele está falando sobre isso, certo? Ele está falando que ele é um encarregado, ele é um... Eu poderia usar a palavra dispenseiro, tá? Mas traz muito mais o sentido de servo, porque diáconos, um dos sentidos do diáconos é servo, é diaconia, é servir, certo? Então, assim, e quando a gente pensa em ministro, a gente pensa somente nesse lado, né, de um cargo, de uma autoridade, mas o Novo Testamento, além da responsabilidade, eu diria muito mais responsabilidade, traz a ideia de servo, que vem, né, do termo diaconia, diáconos, tá? Essa outra palavra, dispensação, também traz um pouco de problema. Pois é. Porque a palavra dispensação, aqui no versículo 25, é um termo que literalmente significa economia. É oikonomia. Literalmente significa economia, tem a ver com organização, tem a ver com dispensa mesmo, tá? Quando Paulo fala que ele é um dispenseiro, quando fala de dispensação, tem a ver com organização, tem a ver com administração. É por isso que também o termo ministro aqui, ou diácono, né, diáconos, tem a ver com administração, tá? Tem a ver com responsabilidade, certo? Mas também tem a ver com servir, tem a ver com a diaconia, tá? Eu trouxe isso por quê? Porque esses termos, né, eles muitas vezes podem trazer uma outra ideia, né? Uma outra ideia, tá? Que muitas vezes foge do sentido original que os termos tinham ou tiveram, certo? Irmãos, vamos voltar aqui ao texto. Algum comentário até aqui, irmãos? Algum comentário até aqui? Estava pensando aqui, pastor Delano, quando você falava sobre o versículo 13, lá na introdução, o quanto existe uma semelhança com o tempo que Paulo viveu e escreveu essa carta com o tempo de hoje, em relação à pluralidade de religiões, né? Mas diferente daquela época também, existia uma ignorância das pessoas com relação à pessoa de Jesus Cristo. Eles verdadeiramente não conheciam quem era Jesus, né? Mas existiam outros deuses que eles adoravam. E hoje, no nosso tempo, a gente percebe que nunca se teve tanta informação a respeito de Deus, de quem Ele é, e, de uma certa maneira, a inércia, né, das pessoas em relação a esse conhecimento. Mesmo tão divulgado, mesmo tão disseminado, mesmo sempre à mão, né, com 2 cliques aí você consegue saber quem é Jesus Cristo, e o conhecimento cada vez mais fazendo parte, né, da vida das pessoas, e existe uma ignorância, né, na verdade não ignorância, mas uma inércia das pessoas em relação à verdade bíblica, né, em relação à pessoa de Jesus Cristo, né? Nós ignoramos esse conhecimento buscando, de uma certa maneira, um deleite próprio, né? Então, eu tenho observado muito isso dentro da nossa comunidade, às vezes, essa questão de a gente ignorar, né, o ensinamento e viver de uma maneira
né, como eu quero e não como Deus quer. Exatamente, né? É por isso que o versículo, né, o outro versículo nós lemos, 2:6, vai falar Jesus, o Senhor, né? Como recebeste Jesus, o Senhor. Cristo Jesus, Senhor, né? Senhor da nossa vida. Então, assim, a gente, né? A gente, quando a gente recebe Jesus como Senhor, e quando a gente anda nele, né? Irmãos, é tudo diferente, tá? A nossa vida fica diferente, né? Os nossos relacionamentos mudam, porque os relacionamentos vão ser realizados a partir de Jesus. A nossa relação com os outros, nossa relação com a igreja, vai ser a partir de Jesus, certo? Então, é muito importante isso que o Rodrigo falou, por quê? Porque o interesse do nosso inimigo é que nós percamos a percepção sobre Jesus. A percepção bíblica sobre a pessoa de Jesus. Né? Quem é Jesus para nós? Isso sempre vai estar em questão, certo? Vou continuar aqui com o texto. Porque a gente, como evangelista, a gente sempre pensa, né, como fazer essa palavra chegar até alguém e efetivamente ela receber ao Senhor, né? É o que a gente anseia quando fala de Cristo. Mas eu observo que talvez essa multiformes maneiras da palavra chegar, às vezes ela vem de uma maneira também muito superficial, né? Não vem de uma maneira mais profunda, que possa realmente tocar na vida das pessoas. Ou de uma certa maneira também pode ser que as pessoas de fato elas não querem, né? Estão fechadas a essa mensagem. É verdade. Irmão, sobre isso que o Rodrigo falou, eu vou colocar aqui no chat, tá? Duas palavras, tá? Raciocínio e fé, tá? Por que eu coloquei essas duas palavras? Porque muitas vezes, né, não está fugindo não, tá dentro, né? Mas é assim, só baseado no que o Rodrigo falou, muitas vezes, irmãos, nós queremos tocar no raciocínio das pessoas, sabe? A gente quer ganhar um argumento, entendeu? Isso tudo está nesse nível aqui, ó, um nível superficial. Você ganhar um argumento, você ficou no nível superficial. Sabe? Você provar alguma coisa é o nível lógico. Um filósofo faz isso, um matemático consegue fazer isso, ele consegue provar uma fórmula, ele consegue um cientista, entendeu? É o nível do raciocínio. Esse é o nível superficial, é o nível lógico, é o nível conceitual, tá? Nós queremos convencer as pessoas nesse nível, tá? É importante, eu acho que é importante. É importante você compreender racionalmente, é importante você compreender pela lógica. A gente usa muito a lógica também em teologia, existe, né, argumentos lógicos e tal, até para a existência de Deus e para outras coisas. É importante? Mas o que eu queria falar é que esse é um nível. É um nível apenas. E esse nível é o primeiro nível. É um nível que toca o raciocínio da pessoa. Mas, irmãos, existe um nível que eu chamaria o nível mais profundo. Que bom! Que é quando... Eu vou mutar aqui o Zé Antônio, tá? Pronto, Zé Antônio, mutei você. Então, assim, existe esse nível mais profundo que mexe, na verdade, com a crença da pessoa. Sabe? Que mexe com a vida dela. Quando o Espírito Santo toca realmente ali no interior dela, que já passou desse nível de raciocínio, do nível lógico, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque o conhecimento bíblico é um conhecimento para mudança. Né? Irmãos, é um erro a gente querer entender história na Bíblia, entender, né, outros assuntos na Bíblia,
tá? A Bíblia é primeiramente para a gente ter mudança de vida em relação a Deus. É para nós mudarmos o nosso procedimento, é para a gente, né, aceitar a graça de Deus, é para a gente viver o Evangelho de Jesus. Esse é o motivo primário, né? Só que muitas vezes, na nossa busca ou no nosso relacionamento, a gente quer provar as coisas num nível racional, né? E muitas vezes, nem racional e nem de fé. A gente não vai nenhum dos dois, né? Então, assim, que a gente possa realmente falar aos corações das pessoas, né? No nível em que eles vão realmente compreender no interior deles o que significa o Evangelho. Quem é Jesus, né? Eu lembro, quando eu estava na Índia, né, eu conversei com um muçulmano e dentro de uma mesquita, né? E ele estava me confrontando de várias coisas. Eu estava só na defensiva, né, ali respondendo, porque eu estava no ambiente dele e tal, né? Então eu não queria nem desrespeitar e nem argumentar de uma forma ofensiva, né? Eu estava mais assim respondendo as perguntas dele, né? E ele fez uma pergunta para mim falando que Jesus não ficou no ventre, não ficou na terra por 3 dias e 3 noites, conforme o texto bíblico fala, porque ele morreu na sexta, né, de tardezinha ali, e ressuscitou no domingo de manhã. Então, como que ele ficou 3 dias e 3 noites, né? Irmãos, eu li o texto com ele, eu li o texto que fala sobre isso com ele. No texto inteiro aparece Jesus como Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é maior do que o homem, sabe? Jesus é maior. Aí eu comecei a explicar para ele sobre a grandeza de Jesus. Porque, na verdade, ele queria usar um argumento lógico comigo. Um argumento racional. E eu falei para ele, olha aqui, você está perdendo a parte mais importante do texto. Você está perdendo a mensagem sobre Jesus. Jesus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Jesus é maior do que os dias. Jesus é maior do que os homens. Irmãos, ele ficou assim, porque ele não conhecia o texto. Entendeu? Ele não conhecia o texto que está esse versículo. Ele conhecia o versículo para provar, né, que existe contradição na Bíblia. Mas ele não conhecia o contexto, né? É isso que acontece com as seitas, né? Eles conhecem um versículo para tentar jogar. Se você falar do contexto, se você falar do versículo anterior, do versículo posterior, do que está acontecendo ali no livro, por que o autor escreveu aquilo e tal, aí ele já se perde todinho, a pessoa já fica toda desnorteada, né? Então, por quê? Porque eu estava tentando falar ao coração dele, mostrar, né, a superioridade de Jesus, mostrar a grandeza de Jesus. Então, sempre, 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 as pessoas vão tentar desviar o nosso foco da pessoa de Jesus. E isso acontece muito em evangelismo, né? Eu acho que eu já contei uma história uma vez de um bêbado que eu encontrei na rua, né? Na verdade, ele era meu vizinho, tá? Mas eu encontrei ele entrando em casa, e ele bêbado, né? Todo assim, já caído e tal, e ele queria me questionar, falando sobre os dinossauros, sabe? E os dinossauros, por que eles não aparecem na Bíblia? Né? Aí eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso, vou responder sobre dinossauro aqui. Aí, como é que eu vou falar sobre dinossauro? Eu nem sei o nome, eu sei só dinossauro Rex, sei lá se é isso mesmo, né? Mas o que acontece? O que acontece, irmãos? Eu falei para ele, olha, o nome dele era Paulo. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Não preocupa agora com dinossauro, não. Jesus, ele quer libertar você. Amém. Jesus, ele quer te salvar. Eu falei assim, uma outra hora a gente fala sobre dinossauro. Mas Jesus quer salvar a sua vida, Jesus quer te libertar, sabe? Aí nessa conversa, se a gente cair nesse conto,
A gente vai entrar em caminhos que não são os caminhos, né, de evangelização, não são os caminhos de Deus para que Jesus seja revelado para aquela pessoa. Então, são as armadilhas que as pessoas armam para a gente para tentar desviar o nosso foco, entendeu? A gente tem que sair desse, né, dar o contorno e ali na frente mostrar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Se ficar só no dinossauro, vai ser extinto. Não, é complicado, irmãos. Não, imagine se eu entendesse de dinossauro, eu ia ser tentado a falar. Eu falar assim, agora é a minha chance. Entendeu? Agora é a minha chance de falar de dinossauro Rex. Sei lá, tem vários nomes aí. A Zenith deve saber dos nomes, que ela estuda esses negócios com as crianças, né? Deixa pra lá, irmão. Vamos voltar aqui à nossa aula. Tá? Versículo 21. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Uhum. Amém? Versículo 21. Olha só o que fala o texto. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como o pastor Everton falou, esse texto aqui é muito parecido com o de Efésios, que fala que nós, gentios, estávamos distantes de Deus, né, sem paz, sem aliança e sem Deus no mundo. Mas agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. É a mesma coisa aqui, tá? É claro que com ênfases diferentes, mas é a mesma coisa que Paulo está falando aqui na carta aos Colossenses. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja do Senhor. Tá? Nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor. A gente tem que saber a nossa localização espiritual. Nós temos que entender qual é a nossa localização espiritual. Nós estamos no corpo de Cristo. Nós estamos no reino de Deus, que é um reino de amor, tá? Agora, olha só o que fala aqui o texto. Olha só, irmãos, aqui ele coloca uma condição aqui, ó. Tá? Se é que permaneceis o que? Na fé. Alicerçados e firmes. Por que ele está falando isso para a igreja de Colossos? Ele está falando isso para a igreja de Colossos porque eles estavam começando a se afastar da mensagem do Evangelho. Não estava igual Gálatas ainda, mas já estava começando a se afastar. E Paulo, ele repreende aqui, gente, vocês têm que permanecer firmes, alicerçados, não vos deixando o quê? Afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura. Tá? Vou abrir aqui de novo. Certo? A gente volta aqui nesse texto de novo. Pelo qual me tornei ministro. Tá vendo? Ele usa aqui a palavra ministro de novo aqui. Uma coisa importante, irmãos, é permanecer. Permanecer firmes. É isso que ele vai falar também no final da carta aos Efésios, quando ele vai falar da armadura de Deus. Permanecer firmes, inabaláveis, firmes no Senhor. Por quê? Porque a gente tem a tendência de querer sair da rota. Tá? A nossa tendência é sair da rota, é desviar,
É achar que existe alguma coisa mais interessante do que Jesus. É achar que existe um movimento que é melhor, é mais empolgante do que Jesus. Eu falei para os irmãos aqui, tudo que deixa a gente de boca aberta, a gente tem que tomar cuidado. Boca aberta e fala assim, não é aquele negócio. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Até mesmo as obras de Deus. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso? Muitas vezes, o John Piper, ele fala isso. Muitas vezes, o que mais atrapalha a nossa oração, John Piper, que ele falou isso, não é Satanás, não é muitas vezes a nossa carne, mas são os dons que Deus nos dá. Ou milagres que Ele realiza, que a gente foca mais nessas coisas do que nele próprio. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Quem mais compete com a adoração, na verdade, muitas vezes são as bênçãos que Deus nos dá. Que a gente vai prestar atenção mais na bênção. Igual Abraão com Isaac. Abraão com Isaac ali foi uma tensão de disputa, de atenção. Por quê? Porque Isaac foi uma bênção que Deus deu. Mas estava roubando o coração de Abraão. As bênçãos que Deus nos dá não podem roubar o nosso coração. Irmãos, pode ser até um filho. Pode ser um presente que nós recebemos de Deus. Isso não pode roubar o nosso coração. Pode ser um dom espiritual que nós recebemos. Isso não pode roubar o nosso coração. Porque muitas vezes essas bênçãos e esses dons podem tirar o nosso foco do dono da bênção, do doador do dom espiritual. Certo? Então, permanecer é a nossa missão aqui. Permanecer firmes. Tá? Não é apenas permanecer, é permanecer firmes no Senhor. Tá? Então, nós temos tudo aquilo que Paulo falou, né, no versículo 21, né, que nós agora não somos mais, né, que nós éramos estranhos, inimigos, agora ele nos reconciliou no seu corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, a nossa tarefa agora é permanecer, tá? E jamais se afastar da esperança do Evangelho. Vamos voltar aqui ao texto. Irmãos, algum comentário sobre isso, sobre essa parte aqui? Até agora? Vamos lá, vamos continuar aqui. Depois eu abro de novo, tá? Para a gente comentar. Então, o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha só essa frase aqui, irmãos. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, presta atenção no versículo 24. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. O que significa isso, irmãos? O que significa essa partezinha aí do versículo? Eu preencho resta aflições de Cristo.
e preencha o que resta das aflições de Cristo, das aflições de Cristo. E Paulo preenche o que resta das aflições de Cristo. O que significa isso, irmãos? Pastor Evo está por aí, né? Ele vai ter que me tirar dessa aí. Estou aqui, só estou prestando atenção hoje. Vamos pensar. Vamos lá, irmãos. Vamos pensar com a cabeça aí. E preencha o que resta das aflições de Cristo. Pastor Delano. Fala, Rodrigo. Aqui, uma coisa importante que eu percebi aqui você falando é justamente essa questão da fé, né, claro, mas principalmente a construção dessa fé, né, através dos alicerces firmes. Eu acho que o grande problema da igreja mundial seria justamente o alicerce. Porque devido a essa questão aí da pluralidade que a gente tanto tem falado, né, e eu tenho estudado muito sobre isso ultimamente também, então é algo que sempre me vem à mente, prejudica muito o alicerce, porque muitas vezes a gente encontra na nossa vida, né, nas igrejas também, pessoas que precisam, na verdade, serem discipuladas. Então eu acredito como professor, já há algum tempo, que quando você tem uma boa base, dificilmente você vai se afastar do fundamento da sua fé. Então, eu acho que o alicerce aqui, ele é o principal, né, para que esse cristão, essa pessoa, no futuro, ela possa realmente fazer diferença no reino de Deus. Porque uma vez que esse alicerce ele é bem feito, ele é bem conduzido e a pessoa tem entendimento das questões básicas da fé, como conversão, arrependimento, confissão de pecados, né, a maneira com a qual ela tem que se envolver com a obra de Deus, muitas vezes isso vai definir o tipo de pessoa que nós somos. Aqui na igreja nós temos esse diferencial, né, temos muitos professores. E se você observar, os melhores alunos, eles são justamente aqueles que tiveram uma boa base, que buscam interesse, né? Por exemplo, aquele aluno que não tem uma boa formação na parte simples da matemática, lá na frente, quando ele for fazer função de primeiro grau, segundo grau, né, equação, ele vai ter uma dificuldade extrema, porque lá atrás ele não foi bem formado. Então, acho que o grande problema hoje das igrejas é justamente não se preocupar com o alicerce. A gente pode observar, por exemplo, na própria frequência na escola bíblica, não só agora, nesse momento pandêmico, mas antes da igreja, né? Pegando a nossa comunidade como exemplo. Então, as pessoas muitas vezes não se interessam em fortalecer esse alicerce, porque escola bíblica é alicerce. Né? Então, aqui a gente está, muitas vezes, remoldando, né? Ou você está pegando uma estrutura sua que, às vezes, está ali com os grilhões de fora e está cimentando novamente. Então, você vai se reconstruindo. Então, na minha visão, eu acredito que aqui é o grande X da questão, né? Se a gente estiver bem alicerçado e firme, como está destacado aqui, né? De fato, a gente nunca vai se afastar de Deus, nunca vai se esquecer daquele que fez tudo por nós, que nos tornou quem nós somos hoje. Exatamente, Rodrigo. Essa questão do alicerce, irmãos, é justamente a figura de um prédio mesmo, né? De um edifício. Né? É muito difícil, né? Um edifício ele cair ou ele se mover, né? Se ele tem uma boa base, né? Se ele está bem alicerçado, tá? E é por isso que Paulo ele usa a figura do edifício e a figura de uma árvore, quando ele fala enraizados. Quando ele fala enraizados, é exatamente isso, é uma árvore com uma raiz profunda, né? Jesus ele vai usar a figura da rocha, né? Construir a casa sobre a rocha, mas tem o mesmo sentido do alicerce. Por quê?
Porque tudo o que existe nesse mundo é para isso aqui, ó. Tá? É para isso aqui, afastar. Tá? Para nos afastar. Todos os atrativos, essas filosofias, essas religiões que o Rodrigo mencionou aí, tudo isso é para afastar, afastar, afastar. Né? Muitas vezes, irmãos, não é para deixar de vez. Não é para abandonar o evangelho de vez, né? Eu não sou mais cristão. Não. Às vezes não vem para isso. Às vezes vem para você conviver junto. Você está vivendo em dois mundos, você está servindo duas revelações, você está vivendo um outro evangelho, mas também vive o evangelho verdadeiro, entendeu? É claro que biblicamente isso é impossível, mas para a gente tentar, esse engano vem para a gente ainda ter a consciência de que, não, eu não me afastei ainda do evangelho, né? Mas, na verdade, quando você aceita uma outra proposta, um outro estilo de vida, que não seja aquele proposto pela palavra de Deus, você já se afastou do evangelho. Ainda que você confesse, ainda que você continue professando, né, as crenças cristãs, né, as doutrinas cristãs, tudo, mas se você aceita uma outra alternativa, você, na verdade, já se afastou do evangelho. Tá? Só para finalizar o pensamento, pastor Delano, eu acho que todo mundo aqui já viu como é que faz polvilho. Alguém aqui já fez alguma vez? Então, o primeiro passo ali é arrancar a mandioca, né? Então, eu tive a experiência e estava pensando nisso aqui agora. A gente foi arrancar umas mandioca para tirar essa mandioca para poder fazer o polvilho. E quem mora lá na roça já vai direto naquele pé que tem o caule mais fino, porque é mais fácil de arrancar, né? E aí eu, barriga verde, fui lá no pé mais grosso, né? Então o inimigo, ele é assim, ele vai muitas vezes naquele pé mais fino, que não tem um alicerce, uma raiz, como você bem disse. Então é muito mais fácil de arrancar ele ali da terra e poder fazer o que ele quiser, né? Então eu fico refletindo nesses exemplos que a Bíblia dá, que são muito didáticos. Então, se a gente parar e pensar, com certeza a gente vai querer um alicerce mais firme. É verdade. E eu acredito que hoje está assim, muito mais, vamos dizer assim, perigoso, né? Ou vamos dizer, fácil de acontecer, esse afastamento está mais fácil de acontecer, porque hoje a pessoa não precisa atravessar a rua, entendeu? A pessoa, ninguém precisa te visitar. Os testemunhos de Jeová não precisam te visitar para você ter acesso a uma heresia, a uma filosofia que te afasta do evangelho. Né? Você não precisa mais receber uma visita hoje. Basta um clique, basta um toque para você, né, ser influenciado por outras doutrinas, por outros conhecimentos, né, que vão te afastar do evangelho, certo? Então, irmãos, agora vamos voltar aqui para e preenche o que resta das aflições de Cristo. Pastor. Como que eu entendo isso aqui? Pastor Delano. Oi. Só uma dica aí para o pessoal. A gente deu voltando para o versículo 23, mas você pediu para enfatizar aí o versículo 24, né? Sobre a questão dos sofrimentos. Paulo vai falar isso várias vezes em várias das suas cartas. Né? Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17, ele vai falar isso da mesma forma. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele vai falar isso também do mesmo jeito, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar sobre isso. E nessa mesma carta, na segunda carta, lá no capítulo 11, versículo 23, ele vai mostrar quais são essas marcas. Aí é só uma dica para o pessoal, né? Então, para você responder, leia aí, pense, Gálatas 6, 17,
Coloca aí no chat, pastor, os versículos. Você dá para colocar? Bora. Gálatas 3:17. 2 Coríntios 4:10. Calada aí, Manoel. E outro. Aí, Gálatas 6:17. Leiam esses textos e aí vão ajudar vocês a responder a pergunta que o pastor Delano está fazendo. Isso. Na verdade, as pessoas têm dificuldade de responder isso porque ninguém quer saber ou sofrer, né? E o evangelho, propriamente dito, o evangelho, como diz um pastor, né? O bom e velho evangelho, ele está sim relacionado com sofrimento. Então, não tem como você falar de evangelho se você não fala de sofrimento. Tá? Esse evangelho aí, água com açúcar, esse aí é um pseudo-evangelho. E é nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, momento de sofrimento, é que nós vamos experimentar se realmente nós conhecemos o evangelho e se nós estamos também, de alguma forma, participando do sofrimento de Cristo Jesus. Exatamente. Na verdade, o pastor Everton já respondeu, né, praticamente a pergunta, mas é assim, é participar, irmãos. Nós fomos chamados para participar do sofrimento de Cristo, entendeu? É por isso que Paulo vai dizer, preencha o que resta das aflições de Cristo. Por quê? Porque nós participamos não somente das bênçãos do evangelho, mas também das aflições de Cristo Jesus, certo? E essas aflições e esse sofrimento é aonde? É na carne, tá? É na carne, é na pele, é no corpo, é o cansaço, é a fadiga, né? Paulo levou marcas de verdade mesmo, como marcas de chicote, tá? São sentimentos, são emoções, tá? Tudo que a gente sente, né? Como seres humanos. Ele usa a carne aqui, tá? Ele usa o corpo dele, mas ele vai falar que é a favor de um outro corpo, é a favor da igreja, tá? Então, as aflições de Cristo e as nossas aflições é em favor da igreja. Aí eu pergunto, né? Nós estamos sofrendo realmente a favor do corpo de Cristo? Existe alguma coisa que eu preciso doar de mim mesmo a favor do corpo de Cristo? Estamos sofrendo a favor do nosso próprio corpo. Exatamente, né? Eu estou sofrendo a favor da igreja. Irmãos, porque é sofrimento. Não, igreja, no sentido aqui desse texto, não é apenas um lugar onde eu me sinta bem. Existe uma doação minha. Existe uma entrega, existe um sofrimento que faz parte, né, das aflições de Cristo em favor da igreja. Não é a meu favor. Não é um sofrimento que eu trabalho, né, a semana inteira, vamos dizer assim, fico cansado e tal, né, e depois vou recuperar essas energias, tudo. Isso, de alguma forma, vai também refletir na igreja. Mas a questão é que eu estou realmente sofrendo em favor da igreja? Ou eu preciso da igreja apenas para me sentir bem? Que eu preciso, né? Eu preciso de uma comunidade, eu preciso de pessoas para me relacionar, né? Para me sentir bem. Ou eu estou sofrendo em favor da igreja? Né? Então, Paulo ele vai falar que o sofrimento dele
na verdade, é uma participação dos próprios sofrimentos de Cristo Jesus, né? O pastor Delano, e quando você falando em Colossenses, no capítulo 1, quando discorreu sobre a oração, é muito interessante porque você vai perceber nas cartas do apóstolo Paulo a teologia na oração, né? São duas coisas que precisam caminhar de mãos dadas, que é a teologia e a oração, a doutrina e a devoção. E alguém disse que Paulo atinge o pináculo da sua teologia quando ele está de joelhos. E é muito interessante porque nas orações de Paulo, principalmente nas orações que ele vai, das cartas que ele está preso, ele não está preocupado com, apesar de um momento de sofrimento dele, que ele está preso por causa do evangelho, e ele fala que ele é preso do Senhor, mas a preocupação, Paulo está sofrendo porque ele não pode compartilhar o evangelho. E ele está sofrendo porque as igrejas, de alguma forma, elas estão sofrendo por causa dele, mas ele, propriamente dito, ele está feliz. Então, na verdade, o sofrimento que ele sofre não é por conta do ego dele, e nenhuma das cartas ele vai pedir em termos para que essa aflição dele venha diminuir, ao contrário. Uma das cartas assim maravilhosas, que é a carta aos Filipenses, que é conhecida a carta da alegria, Paulo escreve aquela carta porque ele está preocupado com a igreja do Senhor, ele está preocupado com as igrejas, ele está sofrendo porque ali ele está condicionado, ele está preso, então ele não tem condição de se relatar com os irmãos, ajudar os irmãos, ou seja, é uma preocupação sempre empática, não egocêntrica, mas no sentido de empatia, né? De estar junto com os outros, de ajudar os outros, de ver Cristo crescendo nos outros. Então, esse sofrimento de Paulo é algo, de fato, nos ensina como nós devemos entender o sofrimento à luz da palavra de Deus. Agora, a gente vai perceber que essa geração que nós vivemos, esse cristianismo hoje, é um cristianismo que não conhece a palavra sofrimento. E Hebreus vai falar muito sobre isso, né? E é muito interessante porque lá no capítulo 11 de Hebreus, o autor aos Hebreus ele vai dar uma relação de homens e mulheres, e depois ele vai trazer lá uma relação de pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que perderam suas famílias, né? Pessoas que foram queimados vivos, entendeu? E aí sim é sofrimento. Quando você vai para aquela galeria, a gente se sente vergonha dos cristãos que nós dizemos que somos. E aí o autor de Hebreus ele vai dizer, olha, vocês não começaram nem sofrer, nem sentindo sangue. Então, vocês têm que parar de reclamar, de murmurar, porque vocês não sabem o que é sofrimento. E é muito interessante porque quando a gente vai estudar o que é sofrimento à luz da palavra de Deus, o contexto que nós vivemos hoje, o contexto da igreja mundial, a igreja está mais sofrendo nesse contexto agora do que nos contextos anteriores. Ah, pastor, mas eu não sei, eu nunca vi isso. Lógico, a gente não se envolve com a obra de Deus, a gente não se envolve com os campos do Senhor. Então, como na semelhança do apóstolo Paulo, a gente não sabe o que é sofrer. Porque sofrer é você ver, às vezes, a pessoa lá, irmão em Cristo, não tem o que comer, está desempregado, ou é desprezado pela família, e você está sofrendo com ele. Isso é um sofrimento, é o que Paulo está falando aqui. Então, infelizmente, a gente percebe que essa condição de sofrimento, os nossos irmãos, a começar da nossa comunidade de fé, desconhecem o que é sofrimento. Verdade. É verdade. Então, irmãos, igual o pastor Everton falou, esse sofrimento, na verdade, é baseado no próprio sofrimento de Jesus. Porque a referência do sofrimento de Paulo aqui é o sofrimento de Jesus Cristo. Entendeu? É por isso que ele vai falar nesses termos aqui, e preenche o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, eu participo disso. Eu participo desse sofrimento, né? E isso na minha carne, mas a favor da igreja. Aí ele vai falar, da qual, ou seja, da igreja, tá? Da qual me tornei ministro. Ou seja,
me tornei um responsável, me tornei servo também, tá? De acordo com a dispensação da parte de Deus, de acordo com a, vamos dizer assim, com a organização, com o propósito, tá? Com a economia, no sentido de relacionamento, no sentido de organização, de dispensa, né? De administração da parte de Deus. Ou seja, foi Deus quem colocou Paulo nessa função, tá? Como um grande propagador aí do Evangelho de Jesus, que foi me confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, certo? Deixa eu ver aqui que horas são. Irmãos, vamos só comentar mais alguma parte aqui do capítulo, tá? Oi? Vamos só comentar isso aqui, para a gente já entrar na próxima aula no capítulo 2, tá? Então, ele vai falar o seguinte, ele vai falar do mistério, tá? Que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, aí ele usa a palavra mistério de novo, deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo aqui, esforçando-me o mais possível. Agora olha o que ele fala, irmãos. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente. Então eu queria comentar alguns pontos aqui desse trecho, porque primeiro a palavra mistério. Mistério no Novo Testamento não significa algo oculto. Mistério no Novo Testamento significa algo que não tinha sido revelado, mas que agora foi revelado. O que é o mistério aqui? O mistério é que agora os gentios têm participação na salvação. Nós somos os gentios, tá? A gente não é judeu, a gente faz parte desse povo dos gentios. Por quê? Porque esse mistério agora ele se revela como? Se revela em Deus anunciando, olha, vocês agora fazem parte do povo de Deus. O mistério entre os gentios. Cristo em vós. Jesus está em nós, então eu tenho esperança da glória. Jesus está na minha vida, então eu tenho esperança da glória. Eu tenho esperança de estar com o Senhor. Eu tenho a confiança na minha na salvação que Deus me deu. Tá? E é isso que Paulo anuncia. Ele anuncia e ele adverte. Tá? Porque o evangelho é boa nova, mas o evangelho também ele traz esse peso de advertência. Por que é boa nova? Porque é boa nova no sentido de que, olha, Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Mas qual que é a advertência? Olha, se você não seguir esse caminho, o que resta para você é a morte. Certo? Então é por isso que o evangelho ele é boa nova, mas ele é também advertência. Certo? Ensinando em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, nós só somos perfeitos em Cristo. E Paulo ele prega o evangelho para que essas pessoas se cheguem até Jesus. Né? Aí ele vai falar o seguinte, no versículo 29, para a gente concluir. Ele se afadiga,
e ele se esforça. Mas como que ele se afadiga e ele se esforça? De acordo com o poder de Deus que opera na vida dele, segundo a sua eficácia que opera em mim. Então, Paulo, ele sofria, Paulo se esforçava, Paulo ficava cansado, mas tudo isso, ele falava, é o poder de Deus que opera em mim, é a graça de Deus que opera em mim. Tá? Existe o nosso lado aqui, é igual o pastor Everton sempre fala, existe o lado humano da nossa responsabilidade, me afadigo e me esforço. Mas existe a graça de Deus que opera na minha vida, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Né? Então o cansaço é nosso, a fadiga é nossa, mas nós fazemos isso pela graça de Deus, pelo poder de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Vou tirar aqui. Semana que vem a gente entra no capítulo 2, tá? Mas antes da gente finalizar, né? A gente tem alguns minutinhos ainda, tá? Eu queria ouvir dos irmãos, né? Queria ouvir de uma pessoa aí que está num trono aí, né? No meio da natureza, bem à vontade. Essa é uma maravilha. Ver o irmão Aguinaldo assim, gente, me enche de esperança. É uma prévia do Éden. Ele não precisa nem de um cenário atrás dele, né? Igual o pessoal coloca, né? Aquelas telas falsas, né? Ele já tem a verdadeira aí. Irmãos, mas olha só, essa carta é uma carta que trabalha muito com o nosso propósito como igreja, tá? Que trabalha muito a nossa missão como corpo de Cristo e a nossa percepção da pessoa de Jesus. Então foi muito falado aqui a questão de estar firmes. Irmãos, eu falo até, é muito fácil, é mais fácil a gente avançar do que a gente permanecer. E a Bíblia não fala para a gente avançar, para a gente ir além. A Bíblia só fala para a gente permanecer. Permanecer fiel. Permanecer fiel. Que a gente pense em avanço, progresso e progredir. A Bíblia fala permanecer. Né? Olha para o que Cristo fez, olha para a obra de Cristo. Né? Tem até uma música que fala que coisas maiores virão, né? Eu sei lá como é que é a música, mas tem um negócio que fala assim, eu não sou bom de música não, irmão. Coisas maiores virão. Irmãos, a maior coisa já veio que a gente pode pensar, né? Maiores coisas Deus fará. Maiores coisas Deus já fez. Então, o nosso propósito é permanecer naquilo que Deus fez a partir de Jesus. Amém? Então, eu queria abrir para os irmãos agora, para a gente, as palavras finais aí, né? Os comentários finais. E depois a gente conclui. Um de cada vez, irmão, senão vai dar uma confusão aqui que ninguém vai conseguir falar direito. Vamos lá, Eike, irmã Ângela. O Rodrigo já falou demais. Ih, Rodrigo, mas ó, você é bem-vindo aqui. Pode falar. Eu não ouvi a Kézia ainda, tá? Pode falar, Kézia. Não, hoje eu estou só ouvindo, pastor. Eike. Irmã Laurita. Irmã Flávia. Vai, irmã Flávia. Oi, pode falar, irmã Laurita. Não, né? Estou só ouvindo. Amém. Irmã Flávia, Creuzeni, Marcelina. Vai lá, irmã Flávia.
um comentário. Só um comentário, irmã Flávia. Só um. Não precisa falar mais de um, não. Vai. Primeiramente, pastor Delano, eu quero agradecer pela aula, né? Porque assim é um assunto muito profundo e muito maravilhoso, né? Falar sobre a obra de Cristo. Mas assim, eu quero só falar porque eu quero falar de mim, né? Muitas vezes a minha vida cristã, às vezes a gente está cômoda e muitas vezes a gente não tem nenhum tipo assim, não que a gente de perseguição, vamos falar assim, né? Porque nós não declaramos realmente aquilo que quem é Cristo, o que Cristo faz, né? Às vezes a gente tem um medo de ser criticado, às vezes a gente tem medo de ser falado, de ser mal entendido pelas pessoas, né? E quando o Senhor fala, que a palavra do Senhor fala aqui, né, o sofrimento que Paulo levava o que restava, né? Mas não, eu entendo assim, não que a obra de Cristo não foi perfeita, né? Porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. Mas ele está falando assim do preço, né? Do custo de aplicar na vida das pessoas a obra de Cristo, o valor de Cristo, né? Na vida da igreja. Então, eu creio assim que realmente eu falo de mim que falta assim a desejar, né? A gente proclamar, aplicar isso na vida das pessoas, né? Essa obra tão grande é um valor imensurável e que a gente precisa valorizar mais isso enquanto o Senhor nos dá a oportunidade, né, de falar da obra dele, que ele nos revelou, que antes a gente era inimigo, antes a gente não conhecia. Através da graça do Senhor, ele revelou isso a nós. Então, assim, é um estudo muito maravilhoso e muito profundo, né? Muito obrigada por essa aula. Amém. Zenise. Uma bênção, né? Que a gente possa realmente focar na palavra de Deus como de fato ela é, né? Em nome de Jesus. Débora. Uma parte também muito importante é esse sofrimento, né? Que a gente está pronto a sofrer pela gente mesmo, mas a gente tem que sofrer pela igreja, né? E esse sofrimento pela igreja, a gente fala, nossa, coisa difícil, mas a gente tem que lembrar que é pela graça, né? Pela graça de Deus sofremos pela igreja, né? Então que a gente não está perdido, a gente não está sozinho, né? É Deus que continua nos guiando mesmo. Amém. E esse sofrimento não é porque tem tipo de sofrimento que não vale a pena, né? Igual as músicas sertanejas aí, a sofrência. É um tipo de sofrimento, desculpa a expressão, idiota. Mas quando você vai para as escrituras, para a palavra de Deus, principalmente quando Pedro, ele vai enfatizar isso muito na sua carta, que nós não estamos sofrendo em vão. E esse sofrimento tem um peso de glória. Porque, na realidade, nós, através do sofrimento, nós estamos sendo moldados, estamos sendo transformados. O autor aos Hebreus vai falar que, de alguma forma, não sei como que ele tenta expressar isso, mas até o próprio Cristo, ele também, o texto vai dizer que ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Então, na realidade, a nossa cultura contemporânea, essa palavra, ela causa, de certa forma, arrepios, né? Mas, como eu disse e enfatizo novamente, o evangelho aqui é uma vida de luta, de tribulação. Paulo, ele vai falar para Timóteo, olha, participa comigo dos sofrimentos de Cristo como um bom soldado de Cristo. E Paulo, é como se ele estivesse dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, eu estou nessa situação aqui, mas daqui um tempo vai ser você. Então, entenda isso como um privilégio, porque tudo que a gente faz ou sofre pelo Senhor, pela obra de Deus, isso não é vão, não é por acaso. A gente amadurece, entendeu? De alguma forma isso gera um crédito nos céus. Eu acredito dessa forma, porque assim a Bíblia nos diz. Irmãos, alguém mais?
para a gente finalizar. Amém. Irmãos, vamos finalizar, né, pastor Everton? Passar a palavra para o pastor Everton, né, já é para ele encaminhar já para o final da escola, né? Amém. Obrigado, pastor. Aula abençoada, aula bíblica, fundamentada na palavra de Deus. Sofre mais quem não participa, né? Quem não está conosco aqui. Entendemos que é o Dia dos Pais, mas acima de tudo é dia de celebrarmos ao Senhor, que é o Pai de toda a criação e o Pai de toda a salvação. Amém. Mais uma vez eu quero enfatizar, nós retornaremos os nossos cultos presenciais a partir do próximo domingo. O culto será às 19 horas, no horário normal. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e que você possa levar os seus próprios elementos, tá? Um pedaço de pão, um pouco de suco de uva. Lá nós iremos consagrar os elementos e juntos iremos celebrar a ceia do Senhor. Tudo isso para a gente tomar cuidado, né, com a questão dos alimentos. Então, se você já batizou, está em comunhão com a igreja, prepara os elementos para podermos juntos, no dia 16, celebrarmos o Senhor. E gradualmente, a partir do dia 16, estaremos voltando às nossas programações, óbvio, obedecendo às normas aí dos órgãos de saúde, a equipe de saúde composta pelos profissionais da saúde vão estar nos ajudando, orientando. Então, que você esteja orando que no próximo dia 16 nós possamos estar juntos ali. Alguém disse, pastor, eu sou do grupo, eu tenho mais de 60 anos, eu posso participar? Pode, sem problema. A gente só recomenda que aquelas pessoas que estão com sintoma gripal, né, com febre, ou estão enfermos, a gente recomenda que essas pessoas fiquem em casa. Os demais estão aí convidados para juntos celebrarmos o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para o Aguinaldo ali. O Aguinaldo está na tranquilidade, rapaz. Lá. Vou pedir para o Aguinaldo orar, então, para terminar esse momento. Obrigado, irmãos, pela participação de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E, se Deus quiser, próximo domingo estamos juntos. Irmão Aguinaldo. Pastor, só uma última coisa. Domingo que vem, a escola bíblica vai ser ainda online ou já vai ser presencial? De manhã vai ser online e o culto à noite é presencial. Certo, ok. Tá? Pode orar, Aguinaldo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso com meus irmãos. Eu agradeço pela vida do pastor Delano, pela vida do pastor Everton, pela vida dos nossos irmãos e todos os pais presentes nessa reunião. Que o Senhor possa abençoar o nosso domingo, que Cristo seja o nosso alvo na vida de cada um, Senhor. Glória e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí, né, muito ansiosos. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Boa semana a todos. Um feliz Dia dos Pais. Glória a Deus, irmãos.